Que a paz do eterno Deus esteja sobre a sua vida, minha bênção. Pastor Kleber aqui, com a sua permissão, eu quero fazer com você uma forte e poderosa oração para essa noite de sexta-feira. Eu tenho certeza que quem te trouxe aqui foi Deus. Sempre vou pregar, nada é por acaso. Tudo acontece com uma permissão divina. Sabe por quem eu vou orar hoje? Por pessoas que se encontram sobrecarregadas, por pessoas que têm passado por situações que você sabe que é de ordem espiritual. Não é normal essa luta que você tem enfrentado, essas batalhas que você tem passado. Pessoas que de uma hora para outra mudaram totalmente o comportamento para com você. Começaram a te olhar estranho. Você tem sentido um calafrio vira e mexe no seu corpo. A mente que não para, uma mente acelerada. Eu quero orar por você hoje. Você poderia deixar aqui agora, no livro de oração, o seu nome? Coloca aqui embaixo nos comentários para essa oração que nós vamos realizar. E eu tenho certeza, com a fé que eu tenho em Jesus Cristo, e unindo essa fé que eu tenho junto com a sua, que você é uma pessoa de fé, quando nós juntos invocarmos o nome do Senhor, sabe o que vai acontecer? As algemas espirituais que têm lhe aprisionado cairão por terra. E nós vamos sair daqui hoje dessa oração para cantar o hino da vitória. Diga eu creio. Já deixa o seu like também no vídeo, é muito importante. Se é novo por aqui, seja bem-vindo à nossa família da fé. Sou o Pastor Kleber. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Existem duas formas de uma pessoa ir para o deserto, né? O que é o deserto, Pastor Kleber? É as lutas, é o período de provação. É o período onde nós passamos pelos piores momentos da nossa vida. E eu quero falar sobre isso hoje, quero te ensinar sobre isso hoje. Quem sabe você está num deserto e você precisa identificar se esse deserto, como eu disse, existem duas maneiras de você ir. Existe a maneira onde Deus te leva para o deserto, só que quando Deus te leva é para te promover, é para que você seja honrado. E existem desertos que somos nós mesmos que nos levamos para lá. Através, seja de uma atitude errada, de um pensamento errado, um comportamento errado. E tem muitas pessoas presas nesse deserto onde ela mesma se colocou esperando que Deus tire ela de lá. Sendo que ela precisa sair dali. Deus dá o direcionamento, mas ela precisa sair. Eu já vou falar mais sobre isso, mas antes, como eu sempre gosto de fazer com você aqui nas nossas orações da noite, é colocar testemunhos, relatos de uma fé que não falha. Olha, se você não consegue ouvir um testemunho na vida de uma pessoa, nunca vai ser na sua você contando. Tem gente que não gosta de ouvir testemunhos. O testemunho nada mais é do que o agir de Deus, o poder de Deus, as mãos poderosas de Deus tocando. É Deus mostrando para você e para mim, eu ainda faço, eu sou Deus e quando eu ajo ninguém pode impedir. Essa irmã vai contar um testemunho aqui de livramento de morte. Satanás investiu contra a vida do filho dela para matar. Entenda que o mal veio para roubar, matar e destruir, só que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Você precisa dessa vida? Você precisa de Jesus? Põe aqui nos comentários, eu preciso de Jesus. Olha, escute, melhor dizendo, este áudio desse testemunho dessa irmã e nós já vamos ler a palavra de Deus e fazer a oração. Mas antes, preste muita atenção nisso daqui. Oi, boa noite, pastor Kreb. Eu sou a Leda Barbancapana, aqui de Tabatinga, São Paulo. Eu tenho um testemunho muito grande para contar para o senhor. O senhor lembra que semana passada meu filho sofreu um acidente, ele caiu de uma altura de mais... Peraí, gente.
Tem que arrumar isso aqui pra vocês, né? Ficar travando é horrível. Olha lá, vou ter que fechar o WhatsApp e abrir de novo. Vamos ouvir aqui o testemunho da Dona Leda. Dona Leda de São Paulo. Vamos ouvir aqui novamente. Oi, boa noite, pastor Krebe. Eu sou a Leda Barbancapana, aqui de Tabatinga, São Paulo. Eu tenho um testemunho muito grande para contar para o senhor. O senhor lembra que semana passada meu filho sofreu um acidente. Ele caiu de uma altura de mais de 4 metros e bateu a cabeça nos ferragens do trator. Ele estava em cima de uma carreta carregada. Ele foi para o hospital e a gente ficou desesperado. Nossa, muita oração. E eu pedindo para o Senhor que ajudasse a orar por ele. E ele já ontem foi, tirou os pontos e hoje ele passou pela médica. E ele está tudo bem, só ficou a cicatriz que ele levou mais de 30 pontos no rosto, na testa, perto do olho, perto na boca, por dentro da boca. E com honra e glória do Senhor Jesus, ele está curado. Ele não sofreu nada assim grave. Glória a Deus, aleluia. Ele está bem. Ele ligou para mim. Não vi ele hoje, mas ele ligou: mãe, eu estou bem. Agradece o pastor Amém. pelas orações que a mãe fez, que ele fez e que Jesus me deu a vida. Então eu agradeço de muito coração. E outra coisa também, eu fui chamada para fazer minha cirurgia, que fazia 2 anos que eu estava na fila de espera. Já fiz minha cirurgia do olho, estou bem, graças a Deus. Que Deus abençoe Glória a todos Deus. nós que somos fiel a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Um grande abraço Amém. da sua irmã Eda Barbancapana. Dona Eda, Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por esse testemunho? Põe aqui nos comentários, glória a Deus. É o que eu estava falando para você. Estava te falando agora. O diabo investe para matar. Você veja que era para esse rapaz estar morto, era para essa mãe estar velando o filho. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, colocou as mãos dele e não permitiu que isso acontecesse, né? Ficou as cicatrizes para que ele lembre todas as vezes, olhe, da onde Deus tirou ele. As cicatrizes sempre vai ficar, minha bênção. Sempre fica as cicatrizes, mas faz parte. Só para a gente sempre lembrar da onde Deus nos tirou. Glória a Deus. Então vamos entrar agora na palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Põe aqui nos comentários, eu amo a palavra de Deus. Põe aqui, eu amo a palavra de Deus. Eu quero ver teus comentários aqui. Vamos lá. Graças a Deus. Fica comigo até o final. Em 2 minutinhos nós vamos orar. Serei bem breve. Aqui na oração da noite a gente lê só um versículo, né? Nos nossos devocionais pela manhã, que a gente lê um capítulo inteiro da Bíblia, mas mesmo assim eu procuro ser bem objetivo. Nós nem colocamos testemunhos ali pela manhã para encurtar o tempo, porque sabemos que o tempo hoje em dia ele é bem corrido para todos nós. Mas vamos lá, 1 Reis, capítulo de número 19, declare: Deus fala comigo hoje. 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler com você o versículo 4. Lembra do que eu te disse? Que existem desertos que somos nós mesmos que nos guiamos para lá? Somos nós mesmos que nos colocamos nele? E o que eu quero ler aqui com você hoje nessa palavra é que exatamente foi o que Elias fez. Elias, vamos ler, vou pôr aí para você ler comigo na tela. Olha o que diz o texto. Ele mesmo quem, pastor Kleber? Elias. Porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um cimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Preste atenção no que eu quero te falar aqui nessa noite. Não existem super-homens ou super-mulheres. Não existe super-cristão. Não existe um sequer
homem ou mulher que, se não se apegar à voz de Deus, não caia. A nossa força vem da nossa comunhão com a palavra, com aquilo que nós escutamos, ouvimos. Já dizia os antigos que os ouvidos, ele é a porta de entrada do coração, e planta quem fala, colhe quem ouve. Então aquilo que eu tenho escutado é o que tem alimentado o meu coração. Aquilo que eu deixo entrar nos meus ouvidos vai penetrar no meu coração. Então, se eu dou ouvidos à voz de Deus, é essa palavra que vai me guiar. Agora, se eu dou ouvido à voz dos meus inimigos e adversários, esta palavra vai ser a que vai me guiar. Só para você ter ideia, você que não conhece muito bem a passagem, Elias, há um capítulo atrás, no capítulo 18 de 1 Reis, ele tinha acabado de desafiar 450 profetas de Baal e matou todos eles a fio de espada, porque o desafio era esse, que o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E os 450 profetas de Baal levantaram o altar ao Deus deles, que era Baal, pediu resposta do céu com fogo e nada aconteceu. Veio Elias, levanta um altar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, pede resposta com fogo, cai o fogo do céu sobre o holocausto que Elias apresentou, e era um desafio de vida ou morte. Então Elias mesmo pega uma espada e mata os 450 profetas de Baal. Ou seja, ele estava em um momento de muita fé. Ele estava em um momento de muita força, até que chegou um momento aonde ele deixa de ouvir a voz de Deus para dar ouvido da ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que disse que iria matá-lo. Ao ouvir aquilo e deixar aquilo entrar no coração dele, aconteceu o que você acabou de ler comigo. Ele corre para o deserto, não foi Deus que o mandou para lá, mas a voz do inimigo mandou ele para lá. Não dá nem para imaginar que é a mesma pessoa, né? E eu já vi isso na vida de tantas pessoas que eram tão de fé, que já venceu. Eu tô falando aqui, Deus tá me mostrando, pessoas me assistindo, que você até demônio já expulsou. E hoje você tá com medo de uma maldição que lançaram. Você já foi uma pessoa fervorosa em oração. Você já foi uma pessoa que determinava, profetizava. Hoje você tem medo. Hoje você está escondida dentro de um quarto, trancada, 7 chaves. Você tem se trancado para o mundo, tem se trancado para novas oportunidades, para novos relacionamentos. Escuta o que Deus está falando. Deus está falando aqui hoje, tá? Elias se esconde. E digo mais, ele ainda pede para si a morte. Deus ainda tentou uma vez, 2, 3 vezes. Viu que Elias não queria mais nada, preferiu dar ouvido à voz de Jezabel do que à voz de Deus. Então o Senhor teve que levantar outro no lugar de Elias. Porque entenda uma coisa, minha benção, Deus vai falar uma, Deus vai falar 2, se necessário 3. Mas se a pessoa ela não quer nada com nada, Deus não insiste. Deus vai levantar outro no lugar. Ah, pastor, tô cansada de fazer as orações aqui, de ler a Bíblia todo dia. Quer saber? Vou parar. Vou falar para você, não para, não desista. Mas se você tiver decidido a parar, sabe o que vai acontecer? Essa oração vai chegar para uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai abraçar a oportunidade que você tá querendo desperdiçar. Não, pastor, não tô querendo desperdiçar, não. Então não é para você, fique em paz. Fique em paz. Mas Deus está falando é porque tem, ainda que seja uma pessoa aqui que estava pensando em parar. Tá pensando em desistir. Você tá entrando em desertos que não é Deus que tá te colocando, você que tá caminhando. Porque você tem ouvido pessoas que não é para ouvir. Escute a voz de Deus, porque Ele vai tirar você desse deserto que você está enfrentando. Essa palavra
te abençoou hoje? Pastor, me abençoou. Então quero orar por você agora. Vamos orar. Feche os seus olhos se você assim o pode. Pai, nessa noite de sexta-feira eu oro pela vida dessa tua ovelha que parou aqui esses 15 minutinhos para ouvir a tua voz. O Senhor é o verdadeiro refúgio, Pai. O Senhor é o único que pode nos guardar independente de qualquer coisa. O Senhor é maior do que qualquer ameaça. O Senhor era maior que Jezabel, mas Elias preferiu ouvir Jezabel, dar ouvido à ameaça dela, do que ouvir ao Senhor. Claro, não era sempre, ele era um grande homem de Deus, mas em um momento de fraqueza, em um momento ali que ele estava debilitado, ele deu essa brecha para o inimigo. E assim somos nós se não vigiarmos, Senhor, porque nem sempre a gente vai estar todo dia na fé, com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de viver a fé. Tem dias que é difícil, Pai, mas é para esses dias difíceis que eu te peço força. É para esses dias difíceis que eu peço a tua bênção sobre a vida desta ovelha que está me acompanhando. Pois quem sabe é esse dia que ela está vivendo, seu dia de muita dificuldade, dia de muita dor. Mas que o Senhor possa pôr as tuas mãos e dar vitória por onde quer que ela andar. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você assim o querer, diga obrigado, Jesus. Amém. Respira fundo. Graças a Deus. Vamos seguir o exercício da fé. Compartilhe essa oração nos seus status. Compartilhe com alguém que você ama muito. E até amanhã, a nossa oração da manhã. Vamos na fé sempre, que a fé nunca falha.